Oferecimento Gorilla. GPS Tracker em 10 vezes de R$ 59,99. Boa noite, olá a todos. Meu nome é Mônica Feliciano, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo, ainda sobre a série Drogas. Nós vamos falando já há algum tempo, já falamos sobre tabagismo, falamos sobre maconha, falamos sobre álcool também e o tema de hoje é crack. Eu gostaria que vocês interagissem porque muitos dos que acompanham o programa Oficina do Corpo colaboram com sugestões, com experiências pessoais, com perguntas. O que tiver ao meu alcance eu vou responder. O mais legal é a gente interagir, principalmente porque muitas pessoas que passam por condições de falta de qualidade de vida não têm acesso a esse tipo de informação ou a esse tipo de troca de ideias como nós temos aqui. Portanto, gostaria muito da interação de vocês. Muito bem, esse tema também vem sendo bastante explorado pela mídia, pelas revistas, jornais, televisão, e acho que é uma tomada de consciência, não sei se por conta da campanha eleitoral ou mesmo por uma questão de desgaste que a sociedade vem sofrendo, por conta desse mal avassalador e que faz com que as pessoas cada vez mais percam qualidade de vida ou busquem uma fuga para problemas dos quais não estão preparadas para encontrar uma solução. O crack é uma pedra perigosa. Uma das derivações da cocaína, essa droga surge como uma peste devastadora dentro do universo sombrio e deprimente do mundo das drogas. O crack veio para o Brasil, mais propriamente nos finais dos anos 80, especificamente na cidade de São Paulo. Uma recomendação, lógico que isso a gente deve repetir a todas as pessoas. A droga, o sexo, situações novas na vida surgem à medida que a pessoa cresce durante o seu período de vida. Portanto, quando a droga surgir na sua frente, diga não. Repila esse tipo de experiência. Quando qualquer droga surgir na sua frente, diga não. Por exemplo, se você tem casos de alcoolismo na família, pense bem antes de começar a beber. Você poderá despertar no seu organismo o caminho da dependência. Portanto, é muito importante essa tomada de consciência, faz parte da educação familiar, da educação do lar, entender o comportamento das pessoas e buscar, inclusive, a relação da sua própria hereditariedade. Hoje o tema é droga e quando uma pessoa chega, hoje o tema é crack e quando uma pessoa chega ao crack, a morte está muito próxima. Digo que atualmente alguns pesquisadores já mantêm contato com pessoas usuárias de crack há 5 anos em matéria de estudo. Nos finais dos anos 80, essa droga matava em alguns meses, algumas pessoas em algumas semanas, devido ao alto poder que tem de atacar a circulação sanguínea e aí quem sofre é o coração, por derrame e por infarto, né? O crack causa dependência já na primeira vez em que é usado. O usuário pode ficar agressivo, esse tipo de droga causa depressão, danifica o raciocínio e leva as pessoas a cometerem crimes para que possam ter mais crack à sua disposição. Drogas matam, crack mata e em qualquer circunstância em que você se encontre na sua vida, respeite-se e respeite os outros também. Convido vocês mais uma vez para interagirem. Obrigada, Rebeca, pelo envio da sua mensagem. E aí, ela é de Minas Gerais, diz assim, qual ou como podemos denominar a pior droga? Então, depende. Toda droga é ruim e ela vai exercer uma escala de prejuízo pessoal no indivíduo, social, familiar, devastador. Portanto,
se considerarmos do ponto de vista clínico, ou seja, qual droga ataca mais o organismo, a resposta é depende. Por exemplo, o cigarro ataca muito o organismo, porém ele não mata em curto prazo. Ele faz com que a pessoa permaneça viva, porém danifica uma série de funções do organismo cada vez que a pessoa traga, cada vez que a pessoa entra em contato com o cigarro. Podemos dizer então que a pior droga é aquela que vai destruindo de uma maneira mais rápida a defesa do organismo e vai atacando, inclusive, o sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa perca a habilidade depois de dominar os próprios pensamentos. Portanto, eu diria que heroína, cocaína, crack estão entre as piores drogas. Tá bom, Rebeca? E pode contribuir mais com a sua experiência, ok? Muito bem. O Fernando Rafael diz assim: o uso de droga é genético? Então, Fernando, não necessariamente. O uso é a atitude que a pessoa tem, né, por curiosidade, fuga, ou até mesmo uma questão de se sentir aceita socialmente, entrar em contato ou aproveitar o contato com a droga e aí sim cair na dependência, né? A genética traz uma predisposição orgânica em ser depois um adicto, em tornar-se dependente, né? Por exemplo, algumas pessoas até da mesma família que possuem antecedentes com álcool, com alcoolismo, experimentam álcool, mas não se tornam alcoólatras. Portanto, depende de indivíduo para indivíduo, depende de pessoa para pessoa. Ok? Continue mandando, eu já vou responder mais algumas questões que vocês estão enviando para mim. Eu quero dar continuidade ao tema para a gente conseguir fechar isso, porque é muito importante saber que é na região de São Paulo onde há uma incidência maior e foi aqui que surgiu pontos de venda em primeiro lugar quando a droga passou a ser disseminada no Brasil. Nessa continuidade, inclusive, tendo muito a ver com as perguntas do Rafael e da Rebeca, me sinto sensibilizada em falar como uso, como evitar o uso. Como evitar o uso? Digo isso porque parece que ao tocar nesse assunto, pulo uma etapa importante do contato com a droga, que é o primeiro contato. Como evitar o primeiro contato? Como agir no primeiro contato? É aí que a gente precisa estar preparado, ou é aí que a gente precisa, se somos pais no caso, preparar nossos filhos. Dessa forma e com muita informação. Isso mesmo, o primeiro contato com drogas, na maioria das pessoas, vem através de uma pessoa próxima, uma pessoa de confiança. Posso até dizer que uma pessoa considerada amiga. Pois é, mas então, o que é um amigo? O que é uma amiga, né? Que lhe oferece a morte a prazo? Então, isso é muito controverso, ou seja, às vezes no nosso grupo social, pessoas que têm grande afinidade no lazer, na recreação, no bate-papo, do qual a gente se sente realmente bem, se diverte, pode nos oferecer algo que seja realmente danoso para o nosso corpo, para a nossa vida. A oficina do corpo tem essa função, sabe, na vida de cada um, alertar, questionar o que é que hoje não promove qualidade na sua vida, como é que hoje você pode buscar um equilíbrio social, emocional, físico, não é fácil. Muitas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico numa determinada fase da vida, ou mesmo para autoconhecer-se, quando não é possível, trocar ideias com pessoas mais experientes, ir ao cinema, ir ao teatro, aconselhar-se com pessoas que realmente conseguiram superar fases difíceis da vida, vale a pena. Portanto, todo cuidado é pouco. Olha, veja essa experiência como uma prova de crescimento, uma roleta russa. Em alguma passagem da vida de cada um, de cada pessoa, de cada criança, um momento de desafio, de repente, ou uma expectativa de vencer o mal, a pessoa pode se subordinar àquela experiência. E aí, no caso do crack, que já causa dependência desde a primeira vez, pode se tornar escrava de algo que realmente não lhe fará bem de maneira alguma. Tá?
Bom, cada caso é um caso, estímulo social, algum evento pode encorajar a pessoa a ter essa iniciativa, né? Às vezes a fuga de algum desconforto emocional, busca de um prazer inatingível, né? A venda de um prazer sem igual, né? Enfim, qualquer coisa que justifique a iniciativa de alguém experienciar a droga é tolice, é risco, é ilusão, posso chamar também de burrice e é um erro, com certeza. Nas propagandas eleitorais, atualmente, soube de postos de atendimento para adictos. Eu não entendi bem como é que isso surgiu, não tenho informações exatas das campanhas, se são para orientarem os usuários, buscarem a esses postos e se o propósito é socorrer na abstinência ou tratar a dependência. Não ficou claro para mim, apesar que pessoas estarão lá à disposição do atendimento de adictos, né? Eu fico pensando o seguinte, isso estará acontecendo junto com uma ação policial que promova a inibição também da venda do veneno, da droga? Teríamos então efetivos policiais para estar prontos também em centros de venda, como já acontece em alguns lugares, né? É possível disponibilizar funcionários da polícia para ações de segurança civil dessa natureza? As pessoas socorridas nesses postos, nesses ambulatórios, serão encaminhadas a posteriori a algum tipo de assistência social para retornarem às suas vidas normais, socialmente, na família e no trabalho? Como serão tratadas essas pessoas? Quem simplesmente passa mal pode também ter algum tipo de atendimento ou apenas usuários? Os postos receberão todos os tipos de dependentes ou apenas de crack, pelo que eu tenho ouvido nas campanhas eleitorais? Bom, queria que vocês encaminhassem seus comentários, tá? Vamos ampliar essa questão para podermos entender o uso e as intenções dos órgãos do governo que estão usando nossos impostos para esse tipo de ação preventiva social. Quando morei na Itália, morei em Ascoli Piceno e Rivoli, era comum encontrar ao lado do ponto de ônibus máquinas, como essas máquinas que a gente tem aqui no Brasil, que vende refrigerante, salgadinho, vendendo seringas. Enquanto morei lá, eu nunca vi ninguém colocando uma moeda e retirando a sua seringa, tá? Mas as máquinas estavam ali para quem precisasse. Isso é uma loucura? Será que essa é a nossa realidade? O dinheiro para a saúde está sendo levado para as drogas, para a prevenção, para a saúde social. Para quais fins? Então, esse objetivo nos conduz. Tratar pessoas, prevenir crimes e violência, prevenir mortes. Como fazer, então, as pessoas, as crianças entenderem esse tipo de serviço na sociedade? Muito bem, para entender que as pessoas estão doentes, são doentes, tão doentes que tentam se matar usando drogas, não é? A todo momento, são dependentes, ou seja, de uma certa forma o corpo pede por aquele tipo de reação. A ordem prioritária para evitar tudo isso seria educar. A educação poderia realmente promover a solução para que não houvesse mais esse tipo de problema social. O Giovanni de São Paulo diz o seguinte: o que você acha daquele bebê que fuma já com seus 2 anos de idade? Eu vi essa matéria e, infelizmente, isso é muito comum na região que ele mora. Os pais também são altamente fumantes e, de uma certa forma, pelo que eu percebi nas entrevistas, levaram a droga, o cigarro para os filhos para acalmar as crianças. Então, eu comecei a perceber que havia um despreparo de pai e mãe em educar a criança, havia uma hiperatividade dessas crianças e, por consequência, por uma questão de estímulo errôneo, a indução ao fumo. Eu acho isso um absurdo, acho que isso é um crime, né, que é cometido contra o próprio desenvolvimento humano e acho que falta realmente um preparo para se tornar pais. Uma vez eu estava questionando, né, se não haveria necessidade de nós termos um pouco mais de informação, de preparo para nos tornarmos pais e mães,
né? E não simplesmente por amor, depois do matrimônio, constituir uma família por uma vontade única, especial, de ter ali um filhinho, né? É um compromisso que vai ao longo, enquanto o indivíduo cresce, mas que exige muito da gente, porque nem sempre o que aprendemos está bem lapidado para que seja ensinado. Então, como que pai e mãe se prepara para se tornar um genitor, se tornar ali um educador? Portanto, eu acho um absurdo isso aconteceu nesse lugar, me parece que é a Indonésia, e não foi só uma criança, não. Parece que é costume da região que isso aconteça. Ana Gabriela, Rio de Janeiro. Eu já fumei e não me viciei. Por quê? Ana Gabriela, eu não sei explicar, não sei se tem a ver, de repente, com o seu organismo, mas posso te dizer uma coisa, você é uma felizarda porque não se tornou dependente desse tipo de substância. O crack, ele promove em alguns segundos, em torno de 5 minutos de um prazer, só que ele faz com que a pessoa reincida, que a tolerância acabe sendo muito curta e que o organismo queira mais. Portanto, eu digo a você, você foi uma privilegiada e conseguiu realmente não submeter o seu organismo a esse tipo de escravidão, tá? Ainda bem que você não só não se viciou, mas também não reincidiu na experiência, né? Muito cuidado, viu bem? Ok, li um jornal em Santos, quando estive lá semana passada, que o Ministério da Saúde liberou uma quantia superior a 3 milhões de reais para detectar o vírus da gripe suína em menos de 4 horas. Bom, eu posso estar totalmente errada, mas no momento isso é de suma importância. É a gripe suína que tem realmente atacado violentamente a população brasileira? Já não basta toda aquela situação promovida e preventiva da campanha de vacinação? Como é que realmente o nosso ministro entende como um todo as questões de saúde pública no Brasil? Eu gostaria muito de entender um pouco mais essa visão, sabe? Gostaria sim. E vou agora solicitar que todo mundo busque cada vez mais entender como é que a nossa saúde, como é que a nossa moradia, como é que a nossa segurança está sendo vista, está sendo implementada. Como exercer um pouco mais o nosso papel de cidadão, mas também promover nos nossos políticos, os nossos representantes, uma maturidade de que realmente visualizem o que é melhor para a população como um todo. A revista científica América, edição especial, número 38, traz um conteúdo riquíssimo sobre o universo paralelo das drogas, inclusive com pesquisas de campo sobre o perfil de usuários em São Paulo. Essa revista tem uma matéria só sobre crack. Vamos conhecer um pouco o conteúdo, sabe? Eu li, adorei. A matéria começa com o título O crack em São Paulo, 20 anos depois. A informação sobre o surgimento do crack no Brasil é que na cidade de São Paulo, por volta dos anos 80, o tráfico uniu-se para consolidar a droga na cidade. Ou seja, impedidos de vender outras substâncias, os locais de vendas de drogas passariam a vender esse derivado da cocaína, ainda não refinado, em pedra, e como é praticamente insolúvel, essa característica da pedra faz com que ela só possa ser fumada. O fumo é uma prática amplamente divulgada pela venda comercial de cigarros e pela vontade que causa nas pessoas, nos jovens, nas crianças, em imitar os fumantes. Na semana passada, entrevistei um convidado muito especial falando sobre a importância da retomada saudável da vida através do trabalho contra o tabagismo, ou seja, parar de fumar, né? Dr. Ademir Ramos da Silva, autor do livro O Cigarro e a Magia, Pare de Fumar, esteve aqui comigo. Se você quiser um pouco mais de informações sobre o livro, entre em contato na editora Confraria Caminho, tá? E ele conta nesse livro a experiência dele pessoal, não só como estudioso, mas como alguém que realmente queria recuperar a sua qualidade de vida após fumar por 46 anos. Quero ressaltar uma frase do livro que me sensibilizou realmente. Ele diz assim: o universo opera mediante trocas dinâmicas. Dar
e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia universal. Devemos trocar o alívio da dependência pelo prazer real que podemos nos proporcionar com saúde. Você pode encomendar o livro O Cigarro e a Magia Pare de Fumar pelo site www.arslivros.ecursos.com.br. Gente, ser verdadeiramente saudável, ou estar saudável, ou sentir-se saudável, é algo assim maravilhoso. É tão maravilhoso que cada vez que a gente inspira, dá vontade de agradecer pela vida. Cada vez que a gente dá um passo, dá vontade de agradecer pela vida. Então, estar ou sentir-se saudável realmente é um prazer suave, sutil, mas delicioso, independente daquele que outro tipo de reação possa provocar no ser humano. Antes de terminar, eu queria voltar lá para os nossos amigos e dizer o seguinte: todas as nossas matérias podem ser amplamente relidas no blog, né? Blogspot/Oficina do Corpo, oficinadocorpo.blogspot.com, isso. E no nosso Twitter também. Se vocês verem que eu estou demorando para responder, não se incomode, insista que eu chego lá, tá? E tem o site daqui também, o Just TV, e nós temos o e-mail oficinadocorpo@justtv.com.br. A Débora Borges pergunta assim: todas as drogas matam? Todas as drogas trazem danos irreversíveis ao organismo. O mais interessante, Débora, que eu estava lendo outro dia, é o seguinte: da mesma forma que a droga ataca o corpo, de uma maneira muito inteligente, a gente também recebe, pelo sistema nervoso central, um impulso de defesa. Então, aciona o nosso sistema imunológico. Por isso que o tabagista, o fumante de cigarros, ele não morre tão rapidamente. Porque, embora ele receba um ataque do cigarro, o organismo também é estimulado para se defender. Há alterações na temperatura, né? A pessoa pode se sentir até um pouco mais quente. Há uma ativação da circulação sanguínea devido às toxinas e devido à adrenalina, ou seja, há uma sobrecarga estressante a favor da defesa do organismo. Porém, as drogas matam lentamente, as drogas inibem a nossa potencialidade máxima de vida e algumas drogas realmente provocam, por exemplo, ataques cardíacos fulminantes, né? Haja visto, podemos falar Michael Jackson, por exemplo, né? Mesmo recebendo droga sendo ministrada por um médico, morreu de ataque do coração. Portanto, todas as drogas têm um alto poder de matar. Eu queria parabenizar os autores da matéria da revista que inspiraram o tema de hoje. Olha, Solange Aparecida Napo, professora adjunta da Unifesp, Zila van der Meer Sanches, farmacêutica bioquímica formada pela USP, Ione Gonçalves de Moura, psicóloga e mestrado em ciências biológicas lá no departamento de psicobiologia da Unifesp, Lúcio Garcia de Oliveira, doutor em ciências biológicas pela Unifesp. Eu achei que a matéria deles assim foi algo fabuloso, enriqueceu muito o entendimento do comportamento dos usuários hoje em dia e a gente percebe realmente o quanto eles estão envolvidos com esse tema, não só de ordem social, mas também na questão epidemiológica, né? Evitar o contágio em um número grande da população. Não é mesmo? Eu queria dizer o seguinte também, já para a gente encerrar, que nós estamos no finalzinho, alguns pontos e depois dizer as dicas de lazer, tá? Pontos fundamentais que caracterizam essa dependência. O crack inicialmente era considerado uma droga limpa, pois seu consumo fumado não ameaçava a transmissão de HIV, AIDS, em comparação à cocaína endovenosa. No primeiro momento foram identificados dois tipos de usuário, tá? O homem jovem com pouca experiência em drogas ilícitas e o homem mais velho, já usuário de uma variedade de drogas, que para poupar-se da cocaína injetável passa a fumar crack. Terceiro ponto, após 20 anos de consumo de crack no Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo,
a morte não acontece tão rapidamente. Hoje em dia é comum encontrarmos usuários consumindo crack e vivos há mais de 5 anos. Inclusive associando de uma forma amena a outras drogas, álcool, maconha e remédios. Ponto 4. Não há tanta incidência atualmente de marginalização. É comum atualmente vermos adictos de crack com vínculos familiares e com emprego também. Ponto 5. Acrescentamos aí mais um perfil, a mulher usuária. Tá? A mulher usuária acrescenta uma mudança no comportamento do consumo do crack. Elas rapidamente adotaram como manutenção do número maior de uso de drogas por dia a venda do corpo para obterem dinheiro para comprar. Essa prática é devastadora para a mulher e para a sociedade. Há relatos, segundo esses pesquisadores, de mulheres que vendem seu corpo por R$5, menos que isso ainda, e isso requer um consumo grande de parceiros, porque cada pedra custa em torno de R$10 e essas pessoas na compulsão chegam a consumir mais de 15 pedras por dia. Então, imagina o grau de desequilíbrio, né, de uma pessoa como essa no alto índice de dependência. É uma devastação, é anti-humano. E número 6. Hoje em dia a droga, que era considerada limpa, passa a não ser mais. Era considerada limpa por não necessitar de seringas. Por que passa a não ser mais? Porque com a prática da venda do corpo está diretamente ligada a doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, tá? Portanto, eu espero que estratégias para sobreviver ao crack sejam mais efetivas para diminuir o número de pessoas que vivem com esse distúrbio e dentro de um comportamento infernal, sem paz. Como os postos de atendimento, por exemplo, podem vir a atenuar esses problemas, mas desejo sinceramente que medidas esclarecedoras, educação principalmente, e medidas efetivas, competentes, em relação a favor da qualidade de vida humana, aconteçam como meio de prevenção da disseminação dessa praga na nossa sociedade. Queria agradecer a todos aqueles que me mandaram mensagens, a Débora, a Rebeca, Ana Gabriela, Giovanni, o Fernando, porque assim é muito rico. Embora cada um tenha uma pequena contribuição, é muito rico essa troca de ideias, porque agora vocês levam também para as outras pessoas em volta de vocês e podem, de uma certa forma, promoverem o cuidado das pessoas consigo mesmas, com a própria saúde e a prevenção desse primeiro contato. 2 dicas maravilhosas de lazer. Essas dicas vêm lá da Rose de Paulo, da Versão Cultural. É o espetáculo Nara, de Márcio Araújo e Fernanda Couto. Portanto, em 3 décadas, a cantora Nara Leão popularizou-se como a musa da bossa nova. Isso foi de 1942 a 1989. Fernanda Couto, que é atriz e, nesse caso, também cantora, não imita a biografada, mas convence pela delicadeza e voz macia. Bom, o Teatro Augusta, na Rua Augusta 943 Consolação, oferece a você esse espetáculo, quarta e quinta-feira, às 21 horas, ao custo de R$30 e até o final de julho, tá bom? Assessoria de imprensa, Eliane Verbena, ou então no Versão Cultural tem? No Versão Cultural tem essa dica, tá bom? Queria dizer também para vocês que amanhã, dia 30 de junho, grátis, tudo de bom, Gastronomia Amazônia e China, louco, né? Expedição de sabores. É o título da palestra do chefe japonês Shin Koike. É necessário que faça a inscrição por e-mail. O endereço é info@fjsp.org.br. Fica no Espaço Cultural Fundação Japão, na Avenida Paulista 34, primeiro andar, telefone 3141-0110, próximo ao metrô Brigadeiro, a partir das 19h30. Gente, esse curso é grátis e se você se interessou, inscreva-se, tá bom? Quero mais uma vez agradecer a todo mundo, desejar a todos uma ótima semana e a gente se vê na próxima terça-feira. Obrigada!